Olá! Hoje vamos ter a gravação do nosso segundo vídeo, que tem como tema jogos lúdicos e jogos pedagógicos. O que são e como usá-los até o ensino remoto. Estou sincronizando a câmera aqui. Tá. Aproveitando a curiosidade das crianças e dos jovens, é possível trabalhar os dois tipos de jogos e obter bons resultados. De aprendizagem em sala de aula ou à distância. Você provavelmente lembra de algum jogo que fez muito sucesso na sua infância ou adolescência, certo? Agora imagine se essa mesma brincadeira fosse inserida nas suas aulas. Será que seus alunos não ficariam curiosos para conhecer? Ai, desculpa, gente. Será que vão se divertir tanto quanto você quando era criança? Ai, desculpa de novo essa alergia. O que poderiam aprender enquanto se divertem? Estas são questões centrais para definir que uso pode ser feito dos jogos lúdicos e pedagógicos na educação. Desenvolver habilidades cognitivas e de raciocínio ou trabalhar com uma finalidade pedagógica. A resposta está na intencionalidade. Se não tiver situações, problema e desafios, se não favorecer a argumentação, se não traçar estratégias que permitam pensar sobre o jogo, a atividade não trará aprendizado. A intencionalidade é fundamental. Nem todo jogo é lúdico e nem todo jogo é pedagógico. Uma atividade é lúdica se o sujeito experimenta prazer. Já uma atividade pedagógica é aquela que é concebida por educadores para promover aprendizagens específicas. Explica o professor Cristiano Alberto. Como exemplo de jogo pedagógico, o especialista cita uma aplicação ao ensino de verbos irregulares na língua inglesa. Aprender os verbos irregulares e a intencionalidade. Se eu colocar uma roupagem em uma atividade e fazer disso um jogo, o aluno se lançará à experiência e, como resultado, vai adquirir o conhecimento previsto no currículo, afirma. Os jogos lúdicos podem ser usados com resultados bastante positivos durante a educação infantil, quando é importante que a criança vivencie o brincar. A ludicidade também pode ser trabalhada nos anos iniciais do fundamental. Dama, xadrez, jogo da memória, jogo de trilha, jogos com baralho, dominó e pega-vareta são alguns exemplos desse tipo de jogo. No entanto, não basta transformar tudo em jogo e encarar a atividade como dada e encerrada. Para Cristiano, há um paradoxo, uma vez que não basta ser um jogo para tornar a atividade automaticamente prazerosa para as crianças. Quando fazemos uma apropriação pedagógica num jogo que é lúdico, corremos o risco de matar a ludicidade que está na cultura infantil, e o jogo passa a ser desprazeroso, avisa ele. Quando o jogo perde esse potencial prazer, ao invés de o aluno se lançar à experiência, ele passa a rejeitar a atividade. Ou seja, não há aprendizagem, conclui. O especialista faz ainda um alerta para quem enxerga nos jogos a saída rápida para tornar a aula prazerosa e mais engajadora. Os jogos pedagógicos não são um remédio para todos os males. Não funciona transformar tudo em jogo e achar que está tudo resolvido. Esse é justamente um dos pontos mais delicados ao se trabalhar com jogos na educação. Segundo Fernando, formado em matemática, para ele boa parte do planejamento deve estar voltado para os objetivos e a aprendizagem. Se não tivermos isso bem claro, fica difícil de o jogo ter alguma eficácia. As crianças podem se divertir, mas o professor não alcançará o objetivo. Considerando que os jogos aproveitam a curiosidade natural das crianças e jovens, logo de partida, eles oferecem esse elemento da atratividade. Mas para fazer bom uso desse instrumento, é interessante que o professor goste de jogos. Se o professor não gosta, não joga, certamente essa estratégia didática não será boa, pois é preciso, sobretudo, gostar desse tipo de atividade. O segundo passo é se colocar como um educador brincante, isto é, ser um jogador e conhecer bem o jogo para não cair em situações que possam desestruturar seu planejamento. Com a intenção pedagógica bem clara, o passo
seguinte é trabalhar com problematizações. O ideal é que o jogo faça com que o aluno pense sobre aquilo que está fazendo, seja qual for a disciplina. Em outras palavras, é usar o jogo como contexto dentro de algumas situações, para que seja uma atividade produtiva e não só um passatempo. No curso Jogos Matemáticos para o Ensino Fundamental, mostra como usar os jogos multiplicando quadrados. Já em Jogos para Ensino de História, a BNCC, o professor, apresenta a história de 5 jogos, cobrindo desde a antiga Mesopotâmia, passando pela antiga Roma e populações indígenas. Dicas práticas. Seja um jogador. Para isso, é preciso, sobretudo, gostar de jogos. Dica 2. Informe-se. Se não saber jogar, não tem problema. Aprenda compartilhando com outras pessoas. Dica 3. Aproprie-se do jogo e justifique sua importância pedagógica. 4. Trata o jogo como um livro de leitura. O livro não pode ser só agradável. Tem que ter prazer, tem que trazer conceitos e aprendizagens que façam-o pensar. 5. Os alunos são os protagonistas. Deixe que as crianças e os jovens sejam os grandes protagonistas na elaboração de seus jogos. O jogo é deles. Se jogarmos por eles, não vão aprender o conteúdo proposto. A organização de tempo é um fator importante quando pensamos em incluir o universo dos jogos às aulas. Criar o hábito de jogar é um processo. O aluno precisa conhecer as regras e entender a funcionalidade do jogo. Cabe ao professor fazer um movimento que proporcione esse conhecimento e estabeleça essa relação do estudante com o jogar. Há valor educacional no jogo quando ele promove a aprendizagem e desenvolve autoestima e confiança. Quando percebemos que as crianças estão aceitando mais desafios, procurando se relacionar mais, resolvendo mais problemas, dialogando entre elas sobre estratégias táticas, expandindo seu poder e argumentação oral, e sobretudo quando perdem o medo de errar, pois o erro passa a fazer parte da atividade. Podemos ver o valor educacional. Isso tudo é fundamental no processo diagnóstico, no processo de apropriação do jogo. Quais tipos de jogos usar? O que vocês acham? Até aqui tudo certo, mas quais tipos de jogos podem ser utilizados no dia a dia escolar? Por hábito, cria e adapta-se jogos que já são tradicionalmente conhecidos. Exemplo disso são os jogos de tabuleiro, dominó e até mesmo cartas. A dica dos especialistas é apostar em jogos estratégicos que trabalham especialmente o raciocínio e a argumentação, a disciplina, o foco, a criatividade e o trabalho em grupo. Outra boa sugestão é o Sudoku para crianças a partir de 5 anos, já que ele trabalha a colocação estratégica de números para obter um determinado resultado. Na educação infantil, etapa em que o uso de jogos é mais comum, pode-se explorar jogos de construção, como Lego pequeno, arquiteto e massa de modelar, por exemplo, e os simbólicos, que fomentam o desenvolvimento da imaginação do faz de conta. Esses tipos de jogos são fundamentais para o desenvolvimento humano. No ensino fundamental e no médio, é mais comum ver professores fazendo uso de jogos de regras, como cartas e tabuleiro. Além disso, nessas etapas também é frequente o uso de quebra-cabeça, dominó, bingo, jogo da memória, batalha naval, cartas e tabuleiro.